Depois de mais de 200 horas de trabalho, a comissão da Prefeitura de Florianópolis, montada especialmente para a ocasião, considerou válidos somente 27 dos 150 alvarás para construções concedidos no último semestre do ano passado. Foram anulados 33 documentos e suspensos temporariamente 90 empreendimentos. O prejuízo nas contas do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom, se aproxima a 500 milhões de reais em 3 meses. Tempo em que estão canceladas as concessões para alvarás para empreendimentos com mais de 2.000 metros quadrados ou 2 pavimentos. A partir disso, o que vai ser feito? E o mundo ilegal da construção, aquele que acontece sem alvará nenhum. Vai haver algum tipo de punição? Vai haver alguma ação mais enérgica da municipalidade para evitar que isso prospere? Suspender as construções é realmente o melhor caminho para reorganizar a cidade? E a geração de emprego e renda a partir dessas atividades? Esse é o nosso ponto de partida, a partir de agora, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode interagir aqui conosco, estamos no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br e também participe pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo o professor Dalmo Vieira Filho, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em Florianópolis. Também está aqui conosco o promotor de Justiça no Ministério Público Estadual, o Iardo Richter, que atua na área do meio ambiente aqui em Florianópolis. O programa recebe também o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria Formal da Construção Civil, Hélio Bairros, e ainda nós recebemos o empresário Tito Schmidt, presidente da ENFO CDL São José. Senhores, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Brisas do Atlântico, o mais novo empreendimento da RDO. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Cartão Queires, o que você imaginar, dá para levar. Senhores, o negócio é o seguinte, o prefeito disse ontem, secretário Dalmo Vieira Filho, que acabou a farra. Havia uma farra? Que farra era essa? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Eu acho, Renato, que o poder público em Florianópolis se distanciou muito das suas responsabilidades em relação ao planejamento urbano, ao controle, ao funcionamento da máquina pública no que tange ao desenvolvimento urbano da cidade. As consequências nós vivenciamos todo dia. Quer dizer, não é uma decorrência do desenvolvimento, do progresso, esses transtornos que a gente tem. Na verdade, uma ausência de planejamento. Então, nesse sentido, eu acho que estabelecer as atividades que são fundamentais para o mecanismo social, colocá-las no regramento jurídico, na noção de direito, dentro da evidência do bom senso, nesse sentido, eu acho que o prefeito tem toda a razão. Uhum. Eu começo essa afirmação dele muito direcionada para uma lacuna que o município não quer mais que aconteça. Uhum. Agora, secretário, algumas das licenças que foram suspensas haviam conquistado, junto à municipalidade, o alvará de construção, a autorização para o empreendimento. Onde é que estão as irregularidades? Onde é que estava o problema em especial? Se a autorização ela foi obtida, onde é que estava o problema? Os processos e toda a análise resultantes da comissão foram enviados à Procuradoria Jurídica do município e ao Ministério Público. Todos os documentos são documentos públicos e franqueados. O que nós percebemos, no fundo, são 2 tipos de problemas. Um deles onde alguns procedimentos legais formalmente previstos em lei não foram cumpridos. Essa é uma questão. A outra é os planos diretores, e normalmente as regras do desenvolvimento urbano, elas possuem 2 características.
Uma delas se traduz em números. O número de, por exemplo, de andares permitidos, as taxas de ocupação, os recuos prediais. As outras se traduzem em diretrizes. Então, por exemplo, a correlação entre a densificação de um bairro, quantos edifícios podem ser construídos num determinado setor, e o reflexo disso na mobilidade, não se traduz em número no plano diretor, mas está claramente expresso que é um dever do município e do planejamento prever as autorizações de construção, não tendo em vista apenas o lote, não tendo em vista apenas aquele empreendimento. Sim. Porque nós não vivemos só dentro do lote, vivemos na cidade. Sim. Então, a correlação entre um projeto específico com o seu entorno, com a sua vizinhança, com a necessidade de preservar a qualidade de vida da cidade, precisa ser observada. Muito bem. Isso não está acontecendo. Promotor, o que o senhor achou de errado naquilo que o senhor observou da documentação, das licenças que foram obtidas e agora suspensas ou canceladas? Onde é que estão os principais problemas? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Renata, todos os companheiros aqui da Conversas Cruzadas de hoje. O Ministério Público ele foi convidado a acompanhar o anúncio feito ontem na entrevista coletiva do prefeito municipal e os seus secretários. O Ministério Público não recebeu uma documentação completa com a íntegra da análise das irregularidades ainda. Houve uma remessa de uma tabela de situações ainda muito resumida. Então é prematuro o Ministério Público se pronunciar sobre irregularidades específicas. Mas o senhor vai receber a ampla documentação? Sim, e o existe o compromisso do município de nos repassar todo o produto dessas análises, e é bom que fique claro também que a partir dessa constatação de um trabalho que eu compreendi, pelo menos ainda como preliminar, que foi apresentado ontem após esses 90 dias de trabalho dessa comissão, de que agora é que os interessados vão ter a oportunidade, inclusive, de percorrer os caminhos que a lei prevê do processo administrativo e discutir essas constatações feitas pela área técnica do município. Então, o Ministério Público vai ter também a cautela de acompanhar esse debate extrajudicial que provavelmente vai se estabelecer entre os interessados e o município, para depois poder tirar conclusões mais específicas. Eu identifiquei ali um caso que corresponde a uma ação civil pública já ajuizada pela 28ª Promotoria, que é a de Defesa do Meio Ambiente, onde eu trabalho. E esse empreendimento está com as atividades suspensas por decisão judicial, e agora eu vi que também foi incluído nessa ampla revisão. Então, ali há problemas de competência legislativa de quem autorizou determinadas intervenções, né? Há questões de falta de anuência de concessionária para intervenções que se queria fazer a respeito de destinação de águas que cortam um determinado terreno. Então, tem diversas espécies de problemas levantados, mas ainda de uma forma inicial, preliminar. Então, agora, para uma análise da promotoria, nós temos que pegar cada um dos 149 casos e ter acesso a toda a documentação, como foram os pareceres internos do município, a manifestação jurídica da Procuradoria do município, e, inclusive, dar a oportunidade dos interessados justificarem por que eventualmente até entendo equivocado o apontamento dessas irregularidades. Muito bem. O que representa o que o município anunciou ontem para a indústria formal da construção civil? O impacto, o senhor falou, em 500 milhões de reais em 3 meses. Isso significa desemprego? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Boa noite, secretário Down. Boa noite, doutor Rui. Boa noite, Tito. Toda paralisação, neste momento, de uma atividade que segue a lei, e considerando o momento econômico que o país atravessa, o mundo, ele tem suas consequências. E as consequências que se apresentam aqui, com essa paralisação, é um dado de investimento que deixou de acontecer no município. Mas isso não é o motivo maior, apesar de um volume significativo de recurso que o município deixou de ter injetado na sua economia. Às vezes,
e muitas vezes o dano à imagem da cidade é muito maior do que simplesmente o recurso que ela deixou de receber. Nós estamos preocupados, Renato, com a maneira como está sendo abordado esse tema, né? Muito levado à mídia, os números, os dados, os projetos já estão divulgados, os empresários não foram notificados, tem o direito de defesa, e quero deixar bem claro aqui que o Sinduscom não defende mau empresário, não defende projeto aprovado na calada da noite, com subterfúgio, com privilégio que a lei não permite. De forma nenhuma, nós concordamos com isso, secretário. Isso já lhe disse, reitero aqui ao doutor Rui também, o Sinduscom tem uma postura muito firme com relação a isso. Nós queremos a lei. Somente a lei. O que está abaixo ou acima da lei, não estamos de acordo com o secretário e queremos que esse projeto, apoiemos a revisão, a análise, mas o empresário tem que ter o direito de defesa para depois, depois da análise feita pela prefeitura, julgado que tem algum vício insanável, se encaminha para o Ministério Público, para as providências. Não é o Ministério Público que vai analisar projeto de obra, vai analisar o crime, a violação à norma. E não vai se debruçar sobre gabarito, sobre taxa, sobre afastamento, sobre recuo, sobre índice de aproveitamento a mais ou a menos. Simplesmente constatado essa situação, vai para o Ministério Público, mas se esgotou todas as possibilidades que o doutor Rui sabe muito bem, nosso sistema jurídico que permite que, e isso nós queremos, se a lei está a nosso favor, nós queremos, qualquer cidadão vai exercer o seu direito. Então, essa é a nossa preocupação, de não fazer uma divulgação intempestiva, gerando, em consequência disso, um passivo, né? Porque algumas empresas vão se sentir lesadas, é a imagem da empresa, que hoje tem um valor adicional, né? Uma imagem tem que ser preservada, o que pode, as consequências que pode ocorrer em razão disso, porque se aprovou de uma forma, então como é que eu passar dessa empresa? Já começa a acontecer um efeito dominó ao contrário. Não queremos tirar aqui do secretário, do prefeito, o direito, isso também deixamos bem claro, de examinar os processos, de rever. Isso está na Constituição. A minha formação, a diretoria do Sinduscom nunca se posicionaram pedindo, não, vamos abafar, vamos condenar. Que se traga isso à baila, a público. A transparência não é jogar para a mídia, não é escandalizar o processo, é apurar. É chamar as pessoas envolvidas, constatado a irregularidade, dá o direito de defesa. Se não for acatado essa defesa, se encaminha para o Ministério Público, se encaminha para a Justiça, se apura, se cancela, se anula. Mas ninguém pode reclamar que não teve a oportunidade de se defender, porque o erro pode estar no técnico da prefeitura, é do ser humano, pode estar na própria empresa e pode haver má-fé. Então, tem 3 situações, secretário, que eu sei que o senhor está fazendo isso com muito zelo, com muita cautela. Mas hoje nós já vimos na imprensa toda uma relação de casos em que os empresários ficaram... Está todo mundo na vala comum hoje. Todo mundo porque não diz exatamente quem é quem no processo. Então, isso já gerou um mal-estar, um desconforto. Mas eu estou me sentindo também nessa situação. Não se generalizou. Não se separa o joio do trigo. Exatamente, não se generalizou. E nós, então, essa preocupação que nós trazemos, deixando registrado que não concordamos com quem constrói fora da lei, assim como aqueles que estão hoje totalmente à vontade, Renato, para fazer o que bem entende. Né? A informalidade. A informalidade. Nós vamos tratar nossa cidade vive numa situação delicada porque a informalidade é muito grande. Bom, a gente vai discutir esse assunto, né, em instantes, porque a Prefeitura anunciou já a formação de uma guarda ambiental, né, que vai fiscalizar essas questões. Daqui a pouco a gente vai discutir esse assunto. Agora, presidente da ENFO-CDL São José, qual é o impacto dessa medida de Florianópolis na região como um todo? O senhor acredita que possa haver uma migração de investimentos, do ponto de vista de empreendimentos imobiliários para o continente? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Renato, boa noite a todos os companheiros aqui de mesa. Olha, Renato, nós não vamos repetir aqui
Me parece que o Hélio fez um histórico do qual nós concordamos plenamente com o que ele diz, com as dificuldades que passa a classe empresarial nesse momento, né? Realmente nós esperávamos que a atitude, o caminho fosse um pouco diferente, que nós pudéssemos ter participado disso, né? E pudéssemos nos posicionar e dizer, na verdade, o que de bom poderíamos contribuir aí junto com o poder público. Eu queria também dizer que é muito difícil nós podermos, nós levantarmos aqui números nesse momento para dizer, olha, está pegando, a dificuldade é grande, está se perdendo muito dinheiro no setor durante algum tempo. Com relação especificamente ao que você me pergunta, se vai existir essa migração, de uma certa forma, ela está acontecendo. Hoje nós temos muitos empresários já da região de Florianópolis que estão procurando Palhoça, São José e Biguaçu para os seus empreendimentos. Talvez até pela facilidade. É mais fácil construir lá do ponto de vista da legislação, isso não se quer dizer que deva ser mais fácil. Nós acreditamos e gostaríamos que o procedimento também nos nossos municípios lá do continente fossem os mesmos, né? Que seja evidentemente aprovado aquilo que deva ser aprovado, aquilo que está dentro da lei, evidentemente nada fora disso. Agora precisamos ter a coisa muito clara, porque é isso que a classe empresarial busca, viu? É saber como é que é a regra do jogo, né? Como é que funcionam as coisas, né? E que não podem ser mudadas assim abruptamente. Esse é um problema talvez muito sério, né? Que você acaba tendo um governo de prefeitura que tem uma determinada linha e daqui a pouco vem um outro que faz exatamente o inverso disso e com muitas assertivas, evidentemente, dentro desse processo todo, e é preciso, nós sabemos disso. Sim, né? Mas isso cria, como já foi dito, um clima de intranquilidade, um clima de insegurança, de intranquilidade. E é isso que, no nosso entendimento, precisa ser definido. Por exemplo, quando o prefeito diz que ele deixa de construir na Lagoa da Conceição somente obras até 2.000 metros, nós queremos crer que a Lagoa da Conceição realmente precisa de ser verificado. Dado uma paradinha e até 2.000 metros atende, portanto, toda a população, né? E quando se pensar em prédios, ter algo mais definido, né? Agora, não interromper aquilo que já foi aprovado, logicamente, aquilo que está em andamento, isso é impossível, isso não pode ocorrer. E nós queremos mas é o que está acontecendo. Pois é, mas esse é o problema, né? Esse é o problema, que aí alguém vai ter que responder por isso. E me parece que se o empresário também tiver que responder, evidentemente que farão-se os levantamentos todos aí, vai se verificar aonde que está havendo a culpa, quem é o culpado desse processo todo. E quem é culpado, que pague pelos seus erros. Bom, vamos fazer o seguinte. Gostaríamos que ocorresse. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, como é que fica a situação de quem teve um alvará suspenso? Como é que é essa história para a gente entender? Quem não começou a obra ainda? Para quem já começou a obra, continua? Como é que fica a questão do combate à ilegalidade, à informalidade? A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta.